amém? Porque foi Ele que nos trouxe aqui. Você não está aqui por sua livre e espontânea vontade. Você está aqui porque Deus te trouxe. E se Ele nos trouxe aqui, é para recebermos algo da parte dEle, da palavra dEle, da graça dEle. Então eu peço que você fique bem atento, não mexa em celular, presta bem atenção na palavra, porque a Escritura diz que essa palavra pregada, implantada e acolhida em nós com mansidão, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Amém? Quero também agradecer ao nosso pastorzão. O pastor é assim, irmãos, ele vai te trazendo para perto, depois ele joga assim, né? Mas tá tudo certo, né? Bênção do Senhor, né? E o caminho é estreito, mas é glorioso. Servir ao Senhor é um privilégio para nós. Estarmos aqui, ó, nesse momento, num país, por enquanto, livre, onde você ainda pode se debruçar nas Escrituras, pode ter comunhão com os irmãos e ouvir a santa palavra de Jesus. Amém? Então, sem mais demoras, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos ler dos versos 19 ao 34. Você que for achando já pode se colocar de pé. Se coloque de pé, abra no texto. E vamos ler o texto com bastante atenção, com bastante respeito, com bastante reverência, que só o texto lido corretamente, ele já traz um grande ensino para nossas vidas. Palavras de Jesus aqui, amém, irmãos? Mateus capítulo 6, verso 19, diz assim o texto: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Pode tomar seu assento. Queridos, o título dessa mensagem é: Você sabe o que realmente importa para você? Muitas coisas são importantes para a gente. Tanto aqui na terra, com as coisas terrenas, famílias,
e trabalho, igreja, pessoas, filhos e etc. Como também no céu. Mas o que realmente importa para você? Esse texto lido, que a gente acabou de ler, Jesus aqui, ele está se encaminhando para o final do Sermão do Monte. Mateus, o Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro Evangelho. Depois de Malaquias, Deus ficou, que é o último livro do Antigo, Deus ficou cerca de 400 anos sem falar com o povo. E aí veio João Batista anunciar o Evangelho do arrependimento e preparar o caminho de Jesus. Então, Jesus vem trazendo o reino dos céus, e junto com o reino, o rei, que é ele mesmo, Jesus. E ele começa a sua ministração, a sua primeira pregação é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E Mateus capítulo 5 é onde Jesus começa esse sermão. Ele sobe no monte e ali ele vai pronunciar aquilo que é o seu maior discurso, a sua maior pregação, o famoso, o chamado Sermão do Monte, para uma imensa multidão, milhares de pessoas. Nós não sabemos ao certo quanto que é, mas trata-se aqui de uma grande multidão. E creio eu que aquelas pessoas, ouvirem essas palavras de Jesus, muitas ficaram tristes e chocadas, porque não era aquilo que elas esperavam ouvir. Porque naquela época, assim como é hoje, o povo judeu ali em específico, eles eram massacrados, oprimidos pelo governo romano, em cima de impostos e muitas outras maldades do Império Romano. Então, quando o povo espera o Salvador, espera o Messias, que é Jesus, o Cristo, eles esperam um Messias político, econômico, que simplesmente viria para resolver o problema financeiro, ético, moral deles naquela época. Mas só que é completamente o contrário. Jesus não veio aqui para nos dar casa, carro, dinheiro, essas coisas. Essas coisas ele pode dar sim, ele nos abençoa com isso. Mas ele veio anunciar o Evangelho para que nós nos arrependemos dos nossos pecados, creiamos nele e aí sim, moremos eternamente com o Senhor. Isso é o Evangelho. O Evangelho se trata disso, foi para isso que ele veio, foi para isso que ele pregou e foi para isso que ele morreu naquela cruz. Então, meus amados, hoje, principalmente dentro das igrejas, é uma obsessão pelas coisas do mundo, terrenas apenas. Essas coisas são importantes, são necessárias, mas ao que parece, os crentes de hoje esqueceram-se do que é o céu, do que é a nossa brevidade nessa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Você não sabe se você vai levantar amanhã cedo. Você não sabe se você vai ver mais um raiar do sol, a luz do dia do outro dia. Como o pastor falou, vai ver. Mas se Deus quiser, nós não temos o controle da nossa vida. Deus tem. Então, meus amados, o nosso pensamento tem que ficar lá. Porque muito se lê esse texto, buscai, no verso 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas Deus acrescenta. As demais coisas Ele acrescenta, mas a questão é, nós temos buscado em primeiro lugar o reino e a justiça? Ou temos buscado as coisas do mundo e os nossos prazeres? Quando eu digo nós, estou dizendo nós num contexto geral, ok? Não estou se limitando apenas à quantidade de pessoas aqui ou as que estão nos assistindo. Então, amados, apesar desse mundo triste, caótico que nós vivemos, Deus sabe das nossas necessidades. Ele conhece. Ele sabe do que nós precisamos. A situação pode ser a mais difícil que for. Ele sabe, mas nós sabemos realmente, será, o que importa nessa breve e passageira vida aqui na Terra? Será que nós sabemos que o que compensa, o que vale mesmo, é juntar tesouros eternos, onde ladrões não podem roubar de você, onde a traça não pode enferrujar, e onde nunca vai perder o valor?
Hoje você compra um carro, se você tirar um carro zero da agência, você sair com ele na rua, no mesmo instante, você voltar, o cara já tira 30% do valor do seu carro. Não pode ter 2 km rodado. Com o Senhor, não. Olha o que diz o verso 19. Jesus dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vocês tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então onde está o teu tesouro? Nas coisas terrenas ou nas coisas do alto? Aonde está o teu tesouro? Em casa, carros, dinheiro, luxúria? Ou nas coisas do céu? Ou naquilo que não corrói? É o que Jesus... Mas vamos ser bem claro aqui. Jesus começa dizendo assim: não acumuleis. Ele não está dizendo que você não pode ter. Ele está dizendo que você não pode acumular. O trabalho é válido. O esforço é válido. O estudo é válido. Mas você viver em prol disso, não. Porque hoje o crente ele tem tempo para tudo, né, irmão? Ele tem tempo para a série da Netflix, ele tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, mas ele não tem tempo para Deus. Tempo nós temos. A questão é, nós estamos colocando o Senhor como prioridade na nossa vida? O que farei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Você está aqui, meus amados. Está com saúde, está com família, está congregando. Está com pão de cada dia sobre a mesa. Quanto vale isso? Quanto vale você ter olhos para enxergar? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale isso? Essa geração, infelizmente, tem se esquecido de dar graças ao Senhor pelos detalhes. Detalhes simples. Você poder sair para trabalhar e voltar são e salvo para a sua casa. Você poder ter filhos, irmãos amados para amar, família, esposa. Quanto vale isso? Isso nenhum tesouro da terra pode comprar. Amém, amados? Então, não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam, mas acumuleis para vós outros tesouros nos céus, onde não vence, não tem prazo de validade. Os ladrões não podem ir lá buscar, nem roubar, e nem tem ferrugem para destruir. Então, nós temos acumulado os tesouros no céu? Como que acumulamos tesouros no céu? Perdoando, amando, compreendendo. Como acumulamos tesouro no céu? Ajudando o próximo. Fazendo a vontade do Senhor. Sendo santo, porque Ele é santo. Será que temos acumulado tesouros no céu? Porque, você não precisa me responder, mas a sua prática de vida vai dizer isso. Sem ninguém perguntar, porque é o que diz o verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o seu coração? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu? Parece que é uma coisa que a gente escuta muito, né? Mas eu escutar a palavra do Senhor sem prática não tem efeito absolutamente nenhum. A palavra do Senhor é para nós ouvirmos e acolhermos, e ela tem o poder de gerar transformação no nosso ser, e nós praticarmos. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer, transformar-vos pela renovação da nossa mente. Começa aqui, meus amados, é no campo das ideias, no campo da mente. É por isso que a palavra grega para arrependimento é metanoia, é mudança. E você não vai mudar os seus hábitos, você não vai deixar as coisas velhas sem mudar primeiro o seu pensamento. E como é que eu mudo o meu pensamento? Entendendo com clareza a palavra de Deus. Buscando, entendendo o que Jesus quer dizer, o que os textos querem dizer. Meus amados, Deus, você não sabe, hoje você pega a sua Bíblia, você vê ela assim, mas você não sabe, ao longo da história, quantas pessoas verteram o seu sangue, morreram por essa causa, para que a palavra de Deus prevalecesse.
Deus deixou esse livro para ser estudado, ser entendido e ser compreendido. E é através daqui que ele fala com a igreja. Por isso que lá na carta aos Hebreus, o autor vai dizer assim, se eu não me engano está no capítulo 12, acho que é no capítulo 12 ou no 2, que tendo Deus outra hora, nos tempos antigos, falado de muitas maneiras, agora, nesses últimos tempos, Ele nos falou pelo Filho. Ele nos falou pelo Seu Filho, por Ele mesmo, pelo próprio Deus. Então, Jesus Cristo, Ele é a última palavra para você e para mim. Se nós não ouvirmos a palavra dEle e não crermos nele, não há mais esperança para a nossa alma. Tendo Deus outra hora falado de muitas maneiras, hoje Ele nos fala pelo Filho, e o Filho dele está dizendo, não acumuleis para vós outros tesouro na terra, mas ajuntem para vocês tesouros nos céus, onde nem traça, nem ladrão, nem ninguém pode tirar de você. Como é que você faz isso? Com a sua prática de vida. Você só acumula tesouro no céu fazendo alguma coisa. Não tem como você acumular tesouro, não tem como você perdoar, amar alguém sem fazer nada. É impossível um negócio desse. Então você não precisa me responder, nem para ninguém. A sua prática de vida vai responder isso. Porque aonde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. E aonde está o teu tesouro? Quem é o seu tesouro? Aqui temos muitos. Família, amigos. Temos o Senhor que nos sustenta. Mas deixa eu te dar um exemplo. Vou pegar o Bruno, que eu conheço mais, então vai ser cobaia como exemplo. Suponhamos que o Bruno, meus amados, ele compre um terreno gigantesco. E parte daquele terreno, 1 hectare daquele terreno só, tem o dono que vendeu para ele, fala assim, Bruno, eu te vendi esse terreno, e lá naquele pedaço lá tem um cachorro morto enterrado lá. Qual vai ser a disposição dele para escavar aquele terreno, aquele 1 hectare, por um cachorro morto? Nenhuma. Agora, se o dono fala assim, Bruno, te vendi esse terreno, e lá naquele 1 hectare, tem um tesouro enterrado, avaliado em mais de 100 milhões de reais. Ele vai se esquecer do banho, ele vai se esquecer das refeições, ele vai contratar máquinas, ele vai passar cartão de crédito para contratar trabalhadores, ele vai colocar todo o esforço dele ali para escavar e buscar, até ter o prazer de ver a primeira pepita de ouro daquele tesouro tão valioso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem difícil. O que Jesus é para você quando você o encontra? Qual o valor que você dá para ele e a disposição? De um cachorro morto ou de um tesouro incalculável? Que você vai colocar todos os seus esforços, todo o seu pensamento e todo o seu entendimento para buscá-lo e achá-lo até que ele se revele a você. Amém, queridos? Então, onde está o teu tesouro? Ali também estará o seu coração. Está com o coração no céu ou com o coração na terra? Se tiver com o coração no céu, grandes coisas você tem lá, grandes tesouros você tem ajuntado. E esse aí não tem prazo de validade. Esse aí nenhum ladrão pode tomar de você. Aqui você pode trabalhar, ganhar muito dinheiro, pode conquistar muitas coisas, mas a ferrugem destrói. Você comprar um carro zero hoje e deixar ele lá anos parado, você vai chegar nele e ele vai estar destruído. A ferrugem vai comer os freios, você vai ter que fazer manutenção, arrumar o ar-condicionado que você nem usou. Mas com o Senhor não. Lá você pode perdoar o irmão, que é bíblico, está acumulando tesouro no céu. Você pode amar o próximo, está acumulando tesouro no céu. Você ouve a palavra e acolhe ela com mansidão, está acumulando tesouro no céu. E é ali que está o seu coração. Amém? Segundo ponto, meus amados. Jesus aqui, eu quero tratar com você que ele trata da questão da ansiedade. E deixa eu te fazer uma pergunta bem
pouco íntima, você não precisa me responder, não. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Já se olhou no espelho? A ansiedade, meus amados, é um dos maus desse século. E deixa eu te falar uma coisa. Grava bem isso. A ansiedade, vamos supor que você tem um problema cabeludo para resolver amanhã, você não sabe como é que vai resolver ele. Você vai passar o dia triste, você vai passar o dia preocupado, você vai para um lugar, aquele problema vai com você, você não se diverte, você deixa os outros preocupados também, mas só que o problema do dia seguinte, a preocupação pelo problema do dia seguinte, não tira a ansiedade de hoje, só tira a paz. É por isso que é o que Jesus diz assim, ó, no verso 27, qual de vocês, por mais ansioso que estejam, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, no curso da sua vida? Então as pessoas hoje vivem numa ansiedade para tudo. Eu tenho que ganhar, eu tenho que gastar, eu não posso ficar sem isso. Eu trabalho com assistência técnica, eu arrumo celular e videogame, mas minha área mesmo é celular. E chegam uns lá desesperado. Parece que alguém sofreu um acidente ou que tem alguém da família dele na UTI. Porque ele fala, irmão, eu não posso ficar sem celular, pelo amor de Deus. Ô meu filho, você não pode ficar sem Deus na sua vida. Sem celular você aguenta assim. Você não vai morrer se você ficar umas 2, 3 horas ou 2 dias sem celular. Essas coisas terrenas nós conseguimos ficar sem. Mas sem Deus não. Sem Cristo não. Então, meus amados, ele começa no verso 25 dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, porque Deus provê. Ele provê aquilo que nós necessitamos. Olha o que diz o verso 32, parte B, pois o vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe do que vocês necessitam de todas essas coisas. Se Deus provê, se Deus sabe que eu necessito de todas essas coisas, por que então que eu vou me desesperar e ficar ansioso pelas coisas passageiras? Se Ele sabe, e Ele não só sabe, Ele ainda eleva essas coisas a um grau maior de cuidado. Olha o que diz o verso 26, observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que muitas aves? Se Deus sustenta um pássaro, meus amados, presta bem atenção, como Deus fala com nós nas pequenas coisas. Sabe aquela tarde chuvosa, aquela tarde onde tem aquela tempestade de vento, aquela chuva terrível, onde derruba árvores, cai poste, fio, e alaga, e aquela chuva violenta mesmo. Repara, depois da chuva, pode cair árvore, pode desfolhar a árvore inteira, você escuta pássaros cantando. Mesmo depois de uma necessidade, mesmo depois de uma tempestade, eles cantam. E eles não trabalham, não colhem, nem fiam. E mesmo assim, depois de uma tempestade, o Senhor provê tudo o que eles precisam. E porventura Ele não vai prover para nós? Nós, que diz o texto, valemos mais do que muitas aves. A imagem e semelhança do Senhor, um povo separado, um povo a quem Ele cuida. Então, queridos, não vamos ficar ansiosos com essas coisas, não. O mundão aí está indo ladeira abaixo. E a tendência é ficar pior, viu? Estamos entrando num ano complexo, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Mas vamos ter bom ânimo. Como o pastor disse aqui no começo, o time que a gente joga não tem como perder, ele já ganhou. E ganhou de goleada ainda. O papel do diabo para os crentes atuais é tornar o pecado menos ofensivo e o céu menos agradável. Mas não. Nós viveremos com o Senhor e o glorificaremos eternamente. Por
mais difícil que seja isso aqui, nós cremos naquilo que o apóstolo Paulo deixou gravado em Romanos 8, porque eu tenho certeza de que os sofrimentos desse tempo presente não pode de maneira nenhuma ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E nós sabemos, meus amados, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, até as ruins, até as difíceis. Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. Ele tem provido aquilo que nós necessitamos. Amém? Então, não acumulem para vocês tesouros na terra, mas ajuntem para vocês tesouros no céu, e não andem ansiosos por essas coisas. E também não debrucem não vamos debruçar nossa vida em apenas trabalhos, finanças, estudos, e se esquecendo da boa parte que é louvar o Senhor. Porque é o que Jesus vai dizer, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos. Ou é um ou é outro. Não dá para ser, né, um crente calamuça, né? Não. Precisamos servir ao Senhor de todo o coração. Buscar, o que a Escritura diz? Buscar-me-eis e me achareis. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, meus amados, a situação atual ela é triste em muitas áreas, em muitas esferas da sociedade. Mas em nome de Jesus, eu quero aqui trazer essa palavra para o seu coração e para a sua alma. Assim como Jeremias trouxe, quando ele estava entrando em Jerusalém, e ele viu aquela cidade destruída, a destruição tomando conta, e ele olhou para aquilo tudo e ele disse: ainda assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a única esperança viva que nós temos nesse mundo é do Senhor Jesus, é do Senhor da glória, é dos cuidados dEle, é da vinda dEle, é do amor dEle, é da compreensão dEle. Amém? Vocês estão entendendo? Estou vendo uns meio quieto. Você vigia, viu, vaso? Na terra. Vou orar para você. Terceiro ponto. Olha o que diz o verso 33. O que muitos falam, mas muitos, infelizmente, fora do contexto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olha a ansiedade aí. Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Vamos prezar, estar com os irmãos, estar na oração, e estar acumulando tesouros no céu. Em nome de Jesus, meus amados. Não há tempo melhor para isso. Vamos convidar pessoas para vir para o culto, ouvir a palavra, pregar para elas o Evangelho. O Evangelho não está baseado. Eu não posso reduzir o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Senhor, a uma bênção material. Não é honesto eu fazer isso. Não é correto eu reduzir o Evangelho a um carro, a um sítio, a uma casa, a uma conta bancária. Não é honesto. O Evangelho, meu querido, se trata do quê? De um Deus santo e justo, que salva pecadores injustos, como você e eu, através da morte substitutiva do seu Filho, Jesus, naquela cruz. O seu Filho, naquela cruz, leva sobre si os nossos pecados, e junto com nossos pecados a culpa, e Ele paga pela culpa, sendo descarregada nele toda a ira de Deus. E quando Deus descarrega a sua ira, Ele satisfaz a sua justiça. Jesus, no terceiro dia, ressuscita dos mortos, demonstrando assim que Deus aceitou o seu sacrifício. E agora, mediante ao sacrifício na cruz dele,
Ele pode ser justo e justificador daquele que crer. E Ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Passou disso, é o que Paulo vai dizer na sua carta. É anátema, é maldito. Isso é o Evangelho. E hoje ele está aberto. Hoje as portas das misericórdias do Senhor se abriram para nós. Mais uma oportunidade, mais um privilégio. Então vamos abraçar isso, em nome de Jesus. Quantas pessoas nesse momento, meus amados, nesse momento, não tem mais essa oportunidade? Quantas já morreram e também não tem mais essa oportunidade, já passou. Mas hoje você e eu ainda temos de ouvir a palavra do Senhor, acolher no nosso coração com mansidão, porque ela tem o poder para salvar as nossas almas, os nossos parentes, os nossos filhos. Então vamos anunciar o Evangelho do Senhor, pregar o Evangelho do Senhor, mas não apenas só com palavras, mas com atitudes, e acumulando tesouros no céu. Isso é bênção para a nossa vida. Amém, meus queridos? Palavras de Jesus. Então, não acumulem tesouros na terra, porque aqui vai ficar, aqui vai passar, mas os do céu não. Coloquemos o nosso coração lá. Vai para as Escrituras e não ande ansioso por coisa alguma. Porque a ansiedade, como eu te falei, ela não tira o problema de amanhã, só vai tirar a paz de você hoje. Então, se refugia no Senhor, busca o Senhor. Amém? Agora eu quero partir para o encerramento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. E a pergunta continua: o que é mais importante, o que realmente importa para você? O que realmente importa para nossas vidas? Acumular tesouros na terra ou no céu? Andar ansioso ou se deleitar no Senhor? Pergunta para o seu irmão: o que é mais importante para você? Mais importante para nós é o Senhor. Mais importante para nós é estar em comunhão com os irmãos. Mais importante para nós é nós estar andando de fé em fé e de glória em glória, entendendo o Evangelho, compreendendo o Evangelho do Senhor. Carta aos Colossenses, capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. E eu estou partindo por encerramento. Aquele relógio não para, irmão. Tem que ficar esperto, Dornelis, porque passou do horário, agora paga a multa. O pastor está ali, agora só... É melhor nós vigiar na terra, né? Carta aos Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, entendei as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Pensai, entendei as coisas que são lá do alto, não as que são aqui da terra. Hoje tem muita gente, amados, muitos dentro da igreja, em cima de um púlpito, que ele entende de filosofia, sociologia, geografia, mas ele não entende as coisas que são lá do alto. Não, o Evangelho trata das coisas que são do alto. A salvação da nossa alma é para nós entender das coisas que são lá do alto.
a salvação do próximo, dos nossos irmãos, do crescimento da igreja, nós precisamos entender e pensar nas coisas que são lá do alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a provisão, é de lá que vem o avivamento. É de lá que vem a salvação. É lá do alto, portanto, pensai nas coisas do alto. Talvez hoje você acordou e teve um dia cheio e só pensou, vou ter que pagar essa conta aqui, tem que pagar essa conta ali, eu tenho que trabalhar aqui, trabalhar ali, atender ali. Mas você tirou 1 minuto do seu dia para pensar e entender nas coisas que são do alto, nas coisas que são eternas, como o apóstolo Paulo disse aqui, aonde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Pensai e entender nas coisas que são lá do alto. Para quê? E aí eu concluo, verso 4, para que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Em glória, meus amados. Aí já não vai haver mais nada disso aqui. Vai ser quando nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pensai nas coisas do alto, para que quando Cristo vier e se manifestar a nós também seremos manifestados junto a Ele em glória, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que hoje você saia daqui, ainda que você tenha passado o dia inteiro pensando nas coisas inúteis, fúteis, terrenas, você tenha colocado a sua mente só nisso, que hoje nós possamos sair no finzinho desse dia, dessa noite, pensando e entendendo nas coisas lá do alto, de onde Cristo vive. Amém? Se você compreendeu essa palavra, pode bem forte aplaudir o Senhor.